Glória a Deus nas alturas. Muito bem, então, glória a Jesus. Vou preferir uma exortação antes de nós terminarmos. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o Senhor Deus vivo. Oh Senhor Deus vivo, Deus santo. Ontem eu falei para quem esteve presente, glória a Deus, eu estava falando por um pouco de como se livrar, nesse caso, das maldições e das condenações do mundo, contra os teus amigos e se tornar bendito no Senhor Deus vivo, no Senhor Jesus Cristo. Para quem ainda está lembrado, eu toquei um pouco acerca da história de Gideão, que era um que também estava sobre a escravidão, sob o jugo dos midianitas. Ele e a casa do seu pai, a tribo, ele fazia parte lá de Manassés, e também a primeira nação israelita, as demais tribos, são 12. De modo geral, todos estavam como um só povo, uma só nação, digamos assim, sob o domínio dos midianitas durante 7 anos. Isso sucedeu por causa dos seus pecados, porque eles se haviam esquecido do Senhor Deus Poderoso, haviam se esquecido do vivo Deus, e porque Deus havia já falado, sim, por intermédio do seu servo Moisés, que eles, ao serem introduzidos na terra prometida, a terra de Canaã, terra que emana leite e mel, se eles permanecessem firmes no caminho do Senhor Deus vivo, o Senhor Deus Todo-Poderoso iria guardá-los, prosperar os seus caminhos, e assim ia também, glória a Deus, destruir todos os seus inimigos à sua volta. Mas se eles se desviassem do Senhor Deus vivo, e após os deuses da terra de Canaã, dos povos pagãos ou gentios, o Senhor Deus iria entregá-los na mão de seus inimigos, e assim seriam escarnecidos, seriam maltratados. E isso aconteceu. Eles entraram na terra prometida, depois morreu Josué, e quando morreu Josué, o que seguiu? O que seguiu foi a profanação. O povo se desviou, o povo começou a adorar aos deuses, aos Balins, a Asteroide, a Baal e outros deuses daqueles povos, dos povos que estavam em volta deles, nesse caso de Israel. E a ira de Deus se acendeu contra eles, e Deus entregou-os na mão dos seus inimigos, e eram afligidos. E quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um juiz, e o juiz que livrava-os da mão dos inimigos. Até que vemos no livro de Juízes, capítulo 6, o aparecimento, o surgimento de Gideão. Eles estavam a ser escravizados. Gideão já existia, mas também era um daqueles, como eu disse, que também estava sob o domínio dos midianitas, sob o jugo dos midianitas. E eles tiveram que se esconder, tiveram que abandonar suas tendas, suas casas, como se diz aqui em Angola, suas cubatas, e tiveram que se abrigar nas rochas. Já viu qual foi a condição então lastimável, péssima e lastimável condição em que esse povo acabou-se que foi submetido. O povo foi submetido a uma situação péssima e lamentável, digamos assim. Já é péssima, uma péssima situação, porque abandonar a casa, a cidade e viver nos campos, não só nos campos, não é que eles vão nos campos lá, construem as suas cubatas, construem as suas tendas, estão lá para produzir, fazerem as suas lavras, porque estão lá nas fazendas, como muitos lá na minha terra faziam, minha terra natal, digamos assim. Meu pai, quando chegava o tempo de ir às fazendas e colher café e coisas do gênero,
ele levava-nos, nem todos nós, né? Havia vezes que a sua mãe e ele, como ele via que a minha via um aspecto, glória a Deus, não é que hoje não existe o aspecto, já naquela altura mesmo, já com menos de 12 anos, mas já era assim um menino muito laborioso, e ele preferia ir sempre comigo do que com meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho, ele como cresceu muito assim, naquele ambiente de pão e leite prontos, então não gostava muito de ir assim na fazenda, queria mais estar no bairro, a girar de um lado para o outro, mas ocioso, não é? Mas ocioso. E eu queria sempre labutar, mesmo quando estivéssemos todos lá no bairro, eu não me continha, algo sempre me impelia, eu ia para as savanas com a minha funda, nós aqui chamamos de física, e eu passava o dia, depois de sair da escola, eu ia logo, entrava nas matas, você viu um menino de 10 anos, 9, 10, até aproximadamente 11, uma coisa desse. Mas eu ia às matas, e passava lá o dia, só voltava por volta das 17 horas. E naquelas regiões, 17 horas, já está completamente escuro, não é como aqui em Luanda, 17 horas ainda está, parece que são 16 ou 17 horas, ou então 16 sim. Ou 18 horas aqui em Luanda parece que são 16 ou 17 horas. Nem todos os dias, né? Mas vamos dizer assim, a maioria dos dias. Mas já lá não. 17 horas já está escuro, 18 horas já não se fala. Depois, numa altura como aquela, que não havia energia elétrica, dizer, escuridão dessa, e num clima de conflito armado, só Deus. Mas eu não tinha medo, os mais velhos tinham medo quando fossem já 17 ou 16 horas, 15, 16 horas, estavam nas lavras, começavam a abandonar as lavras e tinham que ir a correr ao bairro, ficavam já com aquele receio de se cruzarem com os demônios, de se cruzarem com a alma já daqueles que já morreram ou já faleceram. E caso isso acontecesse, o homem tinha dois destinos: a morte. Se não morresse, então estava enfeitiçado. Quer dizer, teria se tornado também já um feiticeiro, mesmo sem querer, consciente ou inconscientemente, e posteriormente tinha que fazer uma das coisas, então, se entregar para ser morto ou entregar também alguém para morrer. Enfim, mas eu não tinha medo. Por além para não falar o meu receio também de se cruzar com cobras, serpentes, boias. Para vocês que não conhecem, uns chamam de anaconda, outros chamam, não sei qual é o nome que chamam lá, não sei. Enfim, mas tinham esse medo, mas eu não tinha medo algum, só com a minha física, que chama de funda, que Davi usava. E eu saía da escola, porque eu não gostava de passar o dia no bairro. Mesmo quando era menino, assim, com 4, 5 anos, algo sempre me impelia para ir para as queimadas. Lá não há deserto, né? Mas existem as savanas, aqueles bosques, pelas savanas, mistura de muito capim com algumas árvores. Então eu sempre entrava e ficava lá. Os meus pais ficavam à procura de mim, lá bastante eu voltava. Lá mesmo só ia girar, a tirar aqueles frutos silvestres. E quando fiz a minha física, a minha funda, então eu ficava aí a matar os pássaros, a caçar os pássaros. Enfim, depois me tornei já um caçador périto de pássaros, né, de passarinhos, enfim. E assim, passava dia a girar nas matas, sem medo, sem nada. Glória a Deus nas alturas.
Eu era obediente ao meu pai. Só quando ele dizia, hoje tu não vais sair, não vais ao lado nenhum, eu obedecia, ficava em casa. Glória a Deus nas alturas. Estava lá, louvado seja o nome do Senhor. Até glória de que eu cresci. Então, aquelas que vão altura ali, na fazenda, para ir colher café e fazer colheita de produtos, nós íamos pegar uma pessoa para comer. Não sei, não posso explicar aquilo que eu não havia entendido. Por sendo professor, eu não sei se ele expedia, se não sei se era no período que havia um defeso, que eu não sei o que acontecia. E pronto, só sei que íamos para lá. Ficávamos lá alguns dias, uma semana, não sei, e voltávamos. Aquilo já é algo normal. Mas esse povo foi para os matos para quebrar as matas, não porque queriam lá ir, foram forçados, sentiram-se forçados. Glória a Deus, e assim foram parar nas matas, por causa do medo dos medianitas. Por causa do medo dos medianitas. Coitado deles. Por causa do medo dos medianitas. E fizeram cavernas, ou então se abrigaram nas cavernas, nas grutas. Você já imaginou o ser humano se abrigar nas cavernas e nas grutas? É porque a vida não estava nada fácil, não é? Estava difícil. É uma situação deplorável, como se diz. Uma situação difícil. Então, mesmo mais do que difícil, é péssima. Assim, esse povo. E diz a Bíblia, para quem já leu esse texto bíblico, no capítulo 6 do livro de Juízes, que por causa disso, a nação em si empobreceu muito. Porque eles semeavam, e quando chegava o tempo de colheita, medianitas, as lavras, e colhiam tudo, não deixavam nada. E já imaginou? Uma autêntica devoração. Eles empobreceram isto. Ainda assim eles estavam conformados, só fugiam, não tinham condições alguma de se levantar e enfrentar os medianitas. Até que esse jovem Gideão se revoltou, chateado, prefere expor a sua vida à morte que continuar lá na caverna como um covarde e morrer como um covarde. Ele preferiu ir na linha de frente, no combate, na luta, e morrer mesmo lá, como eu disse ontem, como um herói, do que morrer na caverna como um covarde, como um maldito. E porque ele usou uma atitude positiva, quer dizer, ele se revoltou, uma atitude positiva, glória a Deus, achou Deus. No momento que ele menos esperava, Deus apareceu a ele. Porque Deus viu desde lá do alto céu, do seu trono, viu a atitude dele e Deus desceu. Aquele anjo do Senhor que a Bíblia se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque anteriormente, porque o Senhor não tinha corpo humano como hoje tem um corpo humano, embora um corpo glorificado, diferente desse que nós temos, que jorra sangue. E essa água humana faz com que nós sintamos dores e haja morte física. O do Senhor é bem diferente, já não contém sangue, nem essa água normal. A água que contém são as águas vivas. Eu não falei própria, é a água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o vivo e eterno Deus. Aleluia. Assim aconteceu. Glória a Jesus Cristo.
Assim foi. Oh, aleluia. Sim. Glória a Deus, Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Esse povo empobreceu muito, mas muito, porque eles foram submetidos a isso, foram submetidos a essa condição, foram submetidos, viram-se, glória a Deus, nessa situação e não tinham condições alguma de se opor ao inimigo. Mas o Senhor se manifestou a eles. E contando aquela que não tinha um corpo físico ou humano como esse que hoje tem de Jesus, então ele se manifestava em forma de um anjo. E quando aparecia em forma de um anjo, não aparecia assim, resplandecendo, aparecia mesmo como um homem. Mas, claro, aquele era uma manifestação, como os pelos chamam, uma manifestação teofânica. Manifestação teofânica, uma manifestação em forma de um anjo, claro, um anjo em forma humana, quando eles foram lá em Sodoma e Gomorra, onde estava Ló, para resgatá-lo, livrá-lo da morte, da destruição. Sim. E assim aconteceu também com Gideão. Desceu o anjo do Senhor, tocou na penha, e Gideão, quando ouviu o bajão dos midianitas, estava aí, ele deve ter dito consigo mesmo: eu vou morrer com vocês, não vou ficar aqui que eu morro só. Eu não morrer sozinho. Eu expus a minha ao perigo e vocês já surgiram, e vamos morrer todos juntos. Vamos cair todos juntos. Mas foi a surpresa dele quando ele ia virando para ver quem é que havia tocado, quem é que havia batido na rocha. Ouviu uma voz: homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele não se conformou. Depois que ele olhou para o homem assustado, ele não deu conta que fosse um anjo do Senhor. Senhor, tu dizes que o Senhor é comigo? Não. Se o Senhor fosse comigo, que isso porque está nessa condição. Diante desse barco também não foi humilde. Então, a princípio, tem que ter graça também. Não reconheceu a princípio que ele estava para ser por causa dos pecados que havia. E havia falado que sim, o Senhor entregou na mão de Deus para que fossem dados. E eles estavam a colher o que eles deviam ser quando haviam se desviado do caminho do Senhor, e o Senhor entregou-os quando se maltratados, estavam a ser se o Senhor é comigo, conosco, estamos nessa condição, porque estamos a ser humilhados, porque em uma extrema missão, amaldiçoados, quando numa caverna dos inimigos, é dito, amaldiçoado, miserável. A miséria é uma condenação, miséria financeira. Não se iluda, meu irmão e minha irmã. Quem não consegue se casar, contrair matrimônio, digamos assim, e construir uma família, também está a enfrentar uma miséria que diz respeito à sua vida sentimental. Está a enfrentar uma miséria concernente a vida sentimental ou conjugal. Então, aquilo é uma condenação. E a necessidade da pessoa se revoltar, tomar uma atitude positiva, não negativa, porque ontem eu disse que existem atitudes negativas. Por exemplo, alguém que está a seguir ao Senhor, que está a andar diretamente, porque está a passar aflições, tribulações, tentações, provas, e que é necessário
para aprovar a sua fé, porque nenhum aluno se aprova a si mesmo, nenhum aluno vai transitar de classe do nada, sem ser provado, sem fazer provas. Não existe isso. Tem que fazer provas. Até mesmo os cursos normais, não assim, da escolaridade então, acadêmica, digamos assim, daquilo que é o ensino normal. As pessoas que fazem formação, fazem curso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, não importa. Têm que ser testados, têm que ser aprovados. Sim, tem que receber alguma aprovação, ou do supervisor, ou então do inspetor, ou qual que seja o que for o examinador, enfim, tem que ser aprovado. Então nós também somos aprovados, nós somos provados para sermos aprovados. A nossa fé é testada e colocada em prova, para ver se nós vamos resistir, vamos ser fiéis e sermos assim aprovados, para passarmos de nível para outro nível. Eu dizia ontem a uma irmã que assim como existem classes espirituais ou então físicas, níveis físicos ou humanos, no espírito também existem classes espirituais, existe ensino primário, ensino de base, ensino médio, ensino superior, existe, por incrível que pareça. Aliás, como a apóstolo tem falado, que o mundo físico é cópia do mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que podes imaginar, meu irmão e minha irmã. Mais real do que podes imaginar. Sim, existe, vamos encontrar crentes que já não sei quanto tempo de igreja, mas ainda são neófitos. Na verdade, o neófito não devia ser alguém que está 6 meses de igreja, 1 ano. Não devia ser assim, mas infelizmente ainda são pessoas com 1 ano, ou 6 meses, 1 ano, não sei quantos meses de igreja, ainda é neófito. É complicado, porque a palavra neófito é aquilo que é a sua originalidade. Aplica-se a pessoas recém-convertidas. Pessoas que estão só alguns dias de igreja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, é neófito, não se nada que diz respeito à palavra de Deus, das igrejas escrituras. Mas infelizmente ainda assim encontramos pessoas que já estão acima de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e nada sabem dessa igreja escritura, porque são preguiçosos, não leem, nem sequer sabem orar. Ou então, quando digo saber orar, não é saber orar no verdadeiro sentido, porque no verdadeiro sentido ninguém sabe orar, nenhum ser humano sabe orar como convém orar. Por isso, Paulo escreve Romanos capítulo 8, que não sabemos orar como nos convém orar, mas o Santo intercede por nós, sempre deixa que intenção de escuridão. Ele conhece o coração de Deus e, claro, também o coração dos homens. Ele conhece qual é a sua intenção, o que você deseja em Deus. Mas eu disse que saber orar ou não saber orar, aquilo que é o normal de um crente, se apresentar diante de Deus, se prostrar diante do Senhor Deus vivo e falar. Assim como quando tu falas com o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, quando falas com o pai, ou com alguém que sabe que os teus segredos não te vai trair, ou então vai te ajudar. E assim, glória a Deus, que nós nos comunicamos e devemos nos comunicar com Deus. Quando tu te apresentas diante do Senhor Deus vivo, vais te comunicar com Ele. E orar é isso. Pois nós dizemos que orar é falar com Deus. Não precisa ter aí uma lista como na religião. Como na religião tudo já é elaborado de forma metódica e só vai seguindo. Aquilo não é oração, aquilo é reza.
Rezar é repetir algo que já está estabelecido de forma metódica, e isso tudo só vai seguindo. Só vai seguindo. Tu não tens liberdade de expressar aquilo que tu estás a sentir. Se tu estás aflito dentro da tua alma, uma profunda aflição, tristeza ou coisa do gênero, tu não tens como expressar aquilo, porque te limitas somente em preferir em fazer a reza que já está estabelecido, que já está lá nos livros lá da igreja, nos livros da oração e coisas do gênero. Infelizmente, são crentes que já está há 6 meses, ou mais de 6 meses, ou até mesmo que seja 3 meses, 4 meses, tem que começar já a cultivar o hábito de orar. E já de se consagrar a ler as Sagradas Escrituras para ter o conhecimento, porque para a tua batalha espiritual ter o peso necessário e que é espiritual, é necessário que tu tenhas conhecimento das Sagradas Escrituras. Não te iludas também. Se não tiveres conhecimento das Sagradas Escrituras, meu irmão, o diabo vai apanhar-te de qualquer modo. Vai apanhar. Porque o diabo é astuto, não é? Já ouviram falar disso? O diabo é astuto. Por isso, quando a Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento, o que é que entendem com isso? Quando o diabo descobre que o crente já está o tempo, mais ou menos, o limite de 3 meses, 3 meses, tem que começar já a mostrar alguma coisa. Se abaixo de 3 meses, depois a seguir 6 meses, ainda assim nem sequer algum conhecimento se não tem, já é um problema, porque o diabo já diz, aqui eu tenho alguma presa fácil. Eu tenho que aproveitar para manipulá-la, para manipular ela, para tirar ela do caminho, para frustrar ela. E o crente só está acostumado só a orar, está amarrado, só a dizer, está amarrado, só a dizer, eu não fiz nada, eu não roubei nada de ninguém, eu não comi nada de ninguém, eu não sei o que, não sei o que. Que azar é esse? Está amarrado? Que azar é esse? Que demônio é esse? E o crente só está alimentado a isso. Ou então só está alimentado a dizer queima, a oração só queima, terminou. Ou então queima. Não estou dizendo que não se deve queimar, queima-se. E tudo que pela fé funciona. Mas tem que ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque você vai dizer queima, mas também tem que pegar as Sagradas Escrituras e crescer. Ou então pronunciar as Sagradas Escrituras. Está escrito. Assim. Você tem ouvido quando eu estou a orar, sempre cito versículos bíblicos. Sim. E às vezes eu não digo está escrito. Eu vou dizendo, Senhor, está escrito. Ou então, assim. E essa oração é muito poderosa. Porque tu, ao citar as Sagradas Escrituras, estás ali a liberar, estás a pedir a Deus para que Deus, glória a Deus, libere a espada do Espírito. E porque Deus também já nos concedeu, aleluia, esse poder. Então a espada do Espírito vai saindo da nossa boca e começa a ferir os inimigos, começa a ferir os diabos, os demônios. As tuas palavras de modo normal não amedrontam o demônio, nem pensar. É como uma água morna para um homem que está aqui. Está em pleno frio, está lá todo tremuro, e tu vais lá com água morna e despejas sobre ele, né? Ele vai sentir-se agradecido. Vai sentir-se agradecido porque ajudaste, pelo menos a minimizar a situação. A minimizar a situação. Mas tem que ser fogo mesmo, fogo. E só vai ser fogo se quer usar essa palavra de Deus. Porque os demônios só temem a palavra de Deus. Claro, que é usado por aquele que também teme essa mesma palavra, aquele que crê nessa mesma palavra. Porque onde eu disse, eu não sei se onde ou quando, sempre tenho falado e é bíblico, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu disse ontem que se tomar uma atitude sem fé, ou uma revolta sem fé, também não adianta para nada. A não falar aquelas atitudes, como eu já disse, atitudes negativas. Como eu disse, porque como eu dizia,
e esse exemplo do qual ainda eu estou a me basear, alguém, porque está a passar tribulação, está a passar aflições e provas, a sua fé será aprovada para ser depois aprovado, fica revoltado e diz, já não suporto mais, já não aguento mais, vou desistir, vou sair desse caminho, não pode, não sei o que. Uns dizem, não, eu sou muito criança, eu comecei agora, mal comecei, a minha vida estava não sei o que, mais ou menos, agora parece que está pior, parece que as coisas pioraram. E de repente, disser que já não quero mais desistir. É uma atitude que ela tomou, mas uma atitude negativa. Infelizmente. Uma atitude negativa. Mas se a pessoa tomar uma atitude positiva, basta a escravidão. Alguém apareceu no meu lugar, alguém ficou preso, alguém perdeu a sua liberdade. No meu lugar, alguém apareceu por mim. Para que eu seja livre, para que eu seja liberto, para que eu saia desse cativeiro, para que eu saia dessa morte, dessa condenação, dessa cadeia. Aquele povo estava a se abrigar nas grutas, nas cavernas, estava mostrando também qual era a condição dele no mundo espírito. Eram escravos no espírito, depois também no físico, os resultados eram aqueles. Infelizmente. Por isso havia necessidade de eles serem libertos. E tinha que aparecer alguém para que os libertasse. Como eu disse ontem, Gideão, a princípio, não estava em condição de ser o libertador dos demais, porque ele próprio também estava preso. Mas depois de ele conhecer a Deus, depois de ele achar a Deus, e assim, achando Deus, foi que Deus exigiu a ele, então, quando ele teve encontro com o Senhor mostrou a ele o que ele tinha que fazer para que ele se sentisse completamente livre, liberto das condenações e maldições familiares. E assim ele teve que sacrificar, teve que renunciar à tradição familiar. Eu disse isso ontem, repito hoje. Teve que renunciar à tradição familiar. Como é que ele renunciou à tradição familiar? Quando ele foi derribar o altar de Baal, pois seu pai era sacerdote de Baal. Foi derribar o altar e o boche estava em torno ou em volta do altar, e ainda assim Deus mandou-lhe matar o segundo boi, que tinha 7 anos. Eles estavam a ser escravizados num espaço de tempo de 7 anos, e tinha que matar o boi que também tinha 7 anos. Tudo equiparado, não é? 7 anos de escravidão, 7 anos do boi, para o sacrifício ter também um peso maior, ou então equiparado ao peso da escravidão. Fazer frente. Glória a Deus nas alturas. E assim aconteceu. Quando ele fez isso, houve revolta. E eu disse, é muito normal que isso aconteça, porque eles sentiram-se tocados, sentiram-se ameaçados, sentiram que as suas estruturas foram abaladas, também foram quebradas. Queriam fazer retaliação, mas Deus estava no controle, porque quando Deus está conosco, todos que tentarem se levantar contra nós vão ser confundidos e envergonhados. Quando Deus é contigo, quem será contra ti? Como disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que se levantar contra ti vai se ver contra o próprio Deus, porque assim também está escrito, né? Quem tocar em vós toca na menina do olho do Senhor, do olho do vivo Deus. Quem tocar em vós toca na menina dos meus olhos. Está lá no livro de Zacarias. Glória a Deus nas alturas. Sim, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que se perceba isso. É necessário que se saia dessa situação. E Gideão, depois de estar livre, liberto das maldições familiares, de todo o mal, se desfez porque conheceu a Deus, teve encontro com o Senhor, porque veja, ele primeiro viu a Deus, ouviu Deus falar com ele, mas ainda assim não deu conta que era Deus, porque os seus olhos espirituais ainda não haviam se aberto, não haviam se abrido. Só depois dele que oferecer o sacrifício, aquele caldo, e o anjo tocou com o cajado sobre a rocha, onde havia um tal de alimento, saiu fogo debaixo da penha e consumiu tudo.
E assim o anjo desapareceu à vista daquele Gideão. E só assim Gideão pôde perceber, teve os seus sentidos espirituais abertos para perceber que, afinal de contas, ele havia se comunicado com o próprio anjo do Senhor. Ele entendeu? E por isso ele clamou e disse: ai, eu vi o anjo do Senhor, vou perecer. Vi o anjo do Senhor, mas o Senhor disse a ele: não temas, não vais morrer. Glória a Deus. Ele assim pôde ver Deus, viu a Deus, como disse Jacob. Os meus olhos viram ao Senhor e a minha alma foi salva. Isso significa que é possível você estar a ouvir Deus falar. É possível tu estares a ouvir Deus falar contigo. É possível que Deus esteja a se comunicar contigo. É possível que tu estejas a ouvir Deus. Quando tu dizes Deus falar contigo, não pense que será necessariamente Deus descer, o anjo do Senhor. Assim mesmo que essa mensagem que estás a ouvir, é Deus que está a falar contigo. Quando tu ouves o apóstolo falar, é Deus que está a falar contigo. Ainda assim, não conhecemos esse Deus. Gideão estava a falar com Deus, mas ainda assim não deu conta do recado, não conheceu ele. Só depois de se esforçar, de sacrificar, foi para casa, fez o alimento, o manjar, voltou, ofereceu, que se colocou sobre a penha, que significa colocou sobre o altar. E como tudo no passado era algo simbólico, que se simbolizava a realidade que viria. Glória a Jesus, em Jesus Cristo, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aquela penha por onde nesse caso Gideão colocou o sacrifício, a oferta, glória a Deus, o altar estava a simbolizar o coração de Gideão, que era um coração a princípio de pedra, coração duro, coração que estava longe de Deus. Mas depois de sacrificar, o anjo tocou, que saiu fogo, que queimou aquela pedra. Sabe o que isso significa? Que é necessário que você sacrifique, que é necessário que você se esforce, é necessário que você vá para casa, esse ir para casa e voltar, como fez aquela mulher, a samaritana. Saiu lá do poço onde tinha se encontrado com o Senhor estava sentado, quase a mesma coisa que aconteceu com Gideão. Entrou na cidade e foi avisar onde via, porventura não é o Cristo, me disse assim tudo que eu tenho praticado. E ela voltou, glória a Deus, já não voltou vazia. Se vocês entenderem o que eu estou a falar, é algo muito, mas muito espiritual. Já não voltou vazia. E assim alcançou a salvação. Pude descobrir que aquele era o Cristo. Assim aconteceu com Gideão, foi vazio, às pressas até lá na casa dos pais, onde estava lá na tenda, enfim, onde estavam escondidos, matou o cabrito, fez o sacrifício e voltou às pressas também. E não voltou vazio. Foi vazio, mas voltou com alguma coisa, com alguma oferta. Porque também está escrito, quando você apresentar diante do Senhor, não façais de mão vazia. Não significa propriamente que você tem que bater com a cabeça na parede, para ter alguma coisa para se apresentar diante da presença do Senhor. Não necessariamente, mas tem que ser sempre alguma coisa. Glória a Deus nas alturas. Se não tiver, amém. Então entregue a tua vida, o teu coração a Ele como o maior e o melhor sacrifício para Deus. Porque para Deus o sacrifício é um coração quebrantado e espírito contrito. Agora, se tiver no físico, para dar ao Senhor, amém, porque dando no físico também vai ter resultados no físico, dando no espírito também vai ter resultados no espírito, embora o espiritual sempre influencia o físico. O físico também pode ter influência no espírito, pode, mas o espiritual tem maior predomínio, ou domínio sobre o físico. Glória a Deus nas alturas. Sim, e assim, depois de ele oferecer o sacrifício, o anjo tocou na penha e assim o fogo desceu de baixo, queimou aquela penha, queimou aquela pedra e tudo que lá estava. E assim Deus mostrou a ele: agora, Gideão, assim podes me conhecer. E ele teve os olhos abertos, espirituais abertos, entendeu, os olhos do seu entendimento abertos.
E assim pôde ver Deus, pôde conhecer Deus. Glória a Deus nas alturas. E o seu coração, que estava completamente endurecido, bem longe do Senhor, pôde ser convencido, embora ainda permaneceu um pouquinho de que ainda tinha aqueles resquícios de incredulidade. Por isso Deus disse: esse sacrifício que fizeste não é suficiente, Gideão, porque ainda em si há alguma incredulidade dentro de você, alguma coisa que precisa ser completada. Você precisa agora se libertar da tradição familiar. Tu precisas agora te libertar das cadeias, dos laços familiares. Senão vais voltar para lá, para a aldeia, e vais ficar preso lá. E assim Deus mandou fazer aquilo que parecia ser impossível. De noite, ele fez aquilo, ajuntou alguns homens, e da sua que ele achou que aqueles poderiam ajudá-lo, que tinham o mesmo espírito, então, que concordariam com ele. E como eu disse, quando Deus está no controle, Deus dá favor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim derribou o altar de Baal. Não temeu a fúria, não só do seu pai, como os dos demais. E derribou o bosque que estava em volta do mesmo altar. E pegou o boi, o segundo boi, de 7 anos. O primeiro, não sei quantos anos tinha, não sei se tinha 8 ou 9 ou 10, não sei. 7 anos se sacrificou sobre o altar. Fez um outro altar, derribou aquele altar de Baal e fez um outro altar. Eu disse ontem, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode se apresentar diante de Deus e também diante de Satanás ou diante do mundo. Não existe isso. Deus não aceita isso. Se nem o diabo aceita isso. O diabo não aceita que aqueles são seus servos que servem a ele e que ele diz que o sirvam plenamente, também se inclinem a Deus. Se o diabo não aceita, muito menos nosso Deus. Porque Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Vai se amar um e vai se aborrecer o outro. Não se pode servir a Mamon e também a Deus. Não será possível. Sim. Glória a Deus nas alturas. Não será possível. Então era necessário derribar aquele altar de Baal e levantar um outro altar, que é já o Senhor. E aquele altar estava representando o seu coração. E aquilo que eu disse, ele ofereceu o sacrifício sobre a pedra, que simbolizava o seu coração e ao mesmo tempo o seu altar. E Deus vivo queimou aquela pedra, mas ainda assim Deus disse: ainda resta alguma coisa. Então agora você precisa levantar um outro altar, porque agora o teu coração está a ser queimado para ter agora um coração diferente, não mais de pedra. Porque Deus também promete dizendo isso. Literalmente sobre o servo Ezequiel, lá no seu capítulo número 11, seu livro. Vocês também podem, ou vós podeis investigar o versículo, glória, eu já falei o capítulo, para facilitar. Louvado seja Deus. Ele disse que tirarei de dentro de vós o coração de pedra e vos darei um novo coração de carne. E no lugar desse espírito do mundo, do mal, eu colocarei um novo espírito, para que possais observar os meus estatutos e assim podeis andar neles. Louvado seja Deus. E assim ele levantou um outro altar depois de derribar o altar do mundo. Que você vê que ele renunciou ao mundo, renunciou à maldição, à tradição familiar, renunciou à religião, à antiga religião, porque sendo seu pai sacerdote de Baal, ele também servia, direto ou indiretamente, servia a Baal. Então, ao derribar aquele altar, disse: eu já não quero mais nada contigo, ó Satanás. Já não quero mais nada contigo, ó diabo. Já não quero mais nada contigo, ó sinagoga de Satanás, ó religião diabólica. Já não quero mais nada contigo, ó mundo. Já não quero mais nada contigo, ó pecado. Eu renuncio-te. E agora, aleluia, faça uma nova aliança. Faça um novo pacto com Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Assim levantou o novo altar. E assim, ao levantar o novo altar, glória a Deus, pôde oferecer sacrifício. Sim. Aquele altar, eu já disse, simbolizava o seu próprio coração. E nós precisamos, tu precisas levantar um altar dentro do teu coração, fazer do teu coração um altar. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor.
Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa oração. Santuário em teu louvor. Sim, fazer do teu coração como um santuário. Louvado seja Deus. Se notarem essa mensagem, é a continuidade daquela de ontem. Como eu disse, ontem seria bom se os demais estivessem presentes. Por isso sentia a necessidade do Espírito de dar continuidade. Glória a Deus nessa altura. É necessário ter um novo coração, não mais de pedra. Ter um novo espírito. Espírito de revolta, espírito de atitudes positivas, espírito, glória a Deus, para andar nos caminhos do Senhor, observar os estatutos do Senhor e andar neles. Um novo coração de carne, voltado ao Senhor, sensível às coisas do Senhor, e assim, aleluia, poderá ser o teu coração consagrado ao Senhor, como um altar ao Senhor, e assim poderás, aleluia, oferecer sacrifícios de louvor, sacrifícios nesse mesmo altar. E Gideão pôde colocar o sacrifício sobre aquele altar, o boi de 7 anos, e assim ele sacrificou, matando o boi, e assim o Senhor disse: agora estás preparado, Gideão, porque agora estás liberto da tradição familiar, agora estás livre da tradição familiar, agora estás livre, aleluia, louvado seja Deus, dessas maldições. Agora já não és mais um maldito, agora és diferente, agora estás como um vivo dentre os mortos, agora estás como um bendito, como uma bênção no meio dos demais. E agora assim, eu posso fazer de ti um instrumento para quê? Por intermédio de ti, eu alcançar outros também que estão presos, estão aprisionados nessas cadeias. Glória a Deus. E isso que Deus quer contigo, meu irmão, minha irmã. Isso que Deus quer conosco. Glória a Deus. Fazer do teu coração um altar para Ele, para adorá-lo de dia e de noite. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Para não falar que eles têm vocação pastoral. Glória a Deus nas alturas. Necessário é que tenham um coração de carne, um novo espírito voltado para o Senhor. Esse coração de carne que eu estou a falar é um coração manso e humilde, coração sincero, coração puro, coração que, glória a Deus, que ame. Louvado seja o nome de Deus. E se tu soubeste esse coração, se é possível que tivesse encontro com Deus, se é possível conhecer Deus, e Deus vai tocar no teu coração com o seu cajado, oh aleluia, com a sua espada, e essa que é a sua palavra, e essa espada vai queimar o teu coração, e toda a imundície no teu coração vai desaparecer, e o coração de pedra vai derreter, e assim, glória a Deus, teu coração vai arder, um novo coração vai surgir, e vai arder de paixão por Jesus Cristo, vai arder de paixão não mais pelas coisas deste mundo, pelas coisas, né, em querer ficar perturbada, em querer ficar aflito, ou obrigadérito, em querer andar nas azáfamas dessa vida, querer ter aquilo, querer pular, voar como pássaro, ou como pomba. Mas tu não vais precisar mais pular de um lado para o outro, porque vais entender que agora Deus é a tua maior paixão, e dele vem tudo que tu necessitas. Tu buscando a Ele, agradando a Ele, vais ter tudo que tu desejas. Pois está escrito que primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas como consequência da tua busca a Ele, da tua, aleluia, glória a Deus, fidelidade a Ele, da tua paixão, glória a Deus, a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim liberto das maldições, de tudo que não presta, vai se tornar um bendito. Por tudo vai se fazer novo, por quanto conheceste a Deus. E assim poderás te tornar a verdadeira luz e o verdadeiro sal para iluminar esse mundo e para dar sabor a este mundo, a essa terra que está amarga, que está sem sabor. Felizmente está com o sabor da morte, está em trevas, e vais te tornar o cheiro de Cristo Jesus. Sim, o bom odor, o bom unguento do Senhor Jesus Cristo, o perfume de Jesus vai sendo exalado neste mundo. Está com o odor de morte, está com o cheiro de morte. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, esforça-te, meu irmão, minha irmã. Esforça-te no Senhor. Esforça-te no Senhor.
fazer para que o teu coração possa se tornar um altar e assim não servir mais a Balins nem aos demais deuses, mas a servir a Jesus Cristo. Glória a Deus nessa altura. Sim, e eu já disse, para deixar bem claro, que só vai se tornar bendito e assim o teu coração se tornar um coração ou um altar de Deus, ser consagrado para o Senhor Deus vivo, se antes tiveres encontro com Deus, conheces Deus, e Deus vai tocar o teu coração, vai mudar o teu coração, porque o Espírito Santo, Deus na pessoa do Espírito Santo, obviamente, é que transforma e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é que transforma os corações. E é Ele que nos revela a Jesus Cristo, que abre os nossos olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer Jesus. E ao conhecermos Jesus, o nosso coração vai arder. Vamos perceber que somos miseráveis. Gideão percebeu naquele dia, porque a arrogância de Gideão desapareceu naquele momento. Porque eu disse que a princípio Gideão teve uma atitude não de humildade. Não reconheceu que eles haviam pecado, então estava a tentar ir retorquear. Se Deus é por nós, por que veio sobre nós esse mal, essa miséria, essa maldição? Estamos a ser afligidos com aquela arrogância, com aquela revolta que ele tinha mais na carne, como há muita gente, né? Há pessoas que tomam atitudes que se revoltam mais na carne. Ele pensa agradar a Deus, ele pensa que é uma atitude que é uma revolta de fé, ele pensa que é uma atitude que é uma revolta no espírito que agrada a Deus, mas é tudo na carne. Sim, na verdade ele tomou uma atitude boa. Sim. E ele disse consigo mesmo, se eu morrer, que eu morra. Mas também se eu ver que eu viva, não vou aceitar permanecer aqui na caverna como um covarde. E Deus desceu a ele. Mas aquilo que ele mostrou, querendo mostrar querendo se justificar, querendo mostrar que não, Deus não é nada conosco, não sei o que, onde é que ele está? Afinal de contas, onde é que ele está? Sim. Isso é que foi, a princípio, que é negativo, mas depois ele próprio entendeu quando ele percebeu que aí estava o anjo do Senhor, que não estava a falar com qualquer homem, que não estava a falar com um homem normal. E assim ele lamentou, levantou seus braços e disse, eu vou perecer, estou morto. Eu vi o anjo do Senhor. Com quem disse, eu contendi com ele, eu procurei injustiçá-lo, eu julguei-o, eu achei que fosse um carnal que estava a falar comigo, eu achei que fosse um inimigo midianita, ou não sei não sei de onde ele veio. Afinal de contas, o anjo do Senhor está morto. Mas o Senhor disse, não estás morto, não. Vais continuar vivo, porque eu tenho um plano para contigo, tenho aleluia, um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez promessas a ele, e todo propósito é seguido de promessas. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então precisas, a princípio, conhecer ao vivo Deus. E ao conheceres ao vivo Deus, assim, glória a Deus, estarás em condições, aleluia, primeiro de tornar-te livre, completamente livre, por conheceres a Deus, e assim tornar-te liberto, glória a Deus, e assim te tornarás um instrumento na mão de Deus para poder ser a causa da libertação, claro, a causa maior da nossa salvação é Jesus Cristo. Mas estou a falar em te tornares, como eu disse ontem, luz para a tua casa, a tua família, tua comunidade, enfim, isso tudo, segundo a vocação de Cristo Jesus na tua vida. Mas que tens que fazer alguma coisa. Não foi para mudar o rumo dos acontecimentos, então teve que dar o melhor. Significa, começa a sacrificar sacrifícios pequenos de acordo com a tua fé, teu nível espiritual, mas não tens que te conformar, não tens que permanecer nos mesmos sacrifícios como está escrito na Bíblia, para crescer. Glória a Deus. E porque também é o que Deus requer de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o vivo Deus requer de todos nós. Glória a Deus.
todos os crentes, aleluia, Senhor Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Espero que me estejam a ouvir. Muito bem. É o que o Senhor Deus requer de todos nós. É isso que Ele quer. Novo coração, conhecendo para ter um novo coração, e assim, glória a Deus, ir crescendo, desejando, glória a Deus, coisas maiores. Se hoje são jejuas até 12 horas, das 6 até as 12, tem que crescer até as 15, 18, depois 24 horas, depois uma semana, claro, ir crescendo. Assim como um menino, uma criança, primeiro é um bebê, depois vai se tornar uma criança, depois que é um menino, depois é um adolescente, depois um jovem adolescente, já um jovem, glória a Deus, adulto, e assim vai, um homem adulto, vai depois se torna já, enfim, um velho, né? Como disse o Senhor Jesus Cristo a Pedro, quando eras jovem, te cingias e ias para onde tu querias ir, mas agora que já és velho, outros te cingirão e te levarão para onde tu não queres ir. Isso significa que agora ficas crescido espiritualmente, ganhas maturidade, glória a Deus nas alturas. Sim, uma maturidade espiritual e já não és mais emocionado e assim também não fazes aquilo que tu queres fazer, mas aquilo que Deus quer que tu faças. Não andas por onde tu queres andar, não vais onde tu queres ir. Mas onde quer e porque já não és mais uma maldição, um maldito, és já um bendito, porque tudo agora em ti se fez novo, pois já és uma nova criatura, e assim nenhuma condenação mais há sobre ti, porque conheceste a Deus e foste liberto pela verdade. E o teu coração agora arde, já não mais das coisas mundanas, porque já te desfizeste do coração e do altar de Baal. Agora o teu coração é um novo coração e um novo altar se levantou dentro de ti. Glória a Deus, como casa. Nós somos casa. O tabernáculo que Moisés levantou no deserto simboliza nós, com as 3 divisões. O lugar, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio é o nosso corpo, simboliza o nosso corpo, onde eram feitos sacrifícios. Tomava banho e assim eram feitos sacrifícios. Lá no átrio estava a pia, estava o altar de sacrifício. E no lugar santo é a alma. Glória a Deus, não estava a mesa, não estava o necessário. O mesa da preposição é lá. É a alma que sente toda fome. Enfim, é lá onde surgem as emoções. Se lá o homem não for transformado, não for saciado com o pão vivo que desceu do céu, se a glória de Deus não descer aí para cobrir aí, é complicado. O homem continua com os seus comportamentos mundanos, com a sua vida mundana, coração endurecido, coisa do gênero. Então é necessário que haja transformação, mas para que haja transformação é necessário que a pessoa, o corpo coopere. Por isso ele disse também que as ações que são feitas pelo corpo influenciam também, ou podem influenciar a vida espiritual. Louvado seja Deus, sim. Ambas estão ligadas. Glória a Deus. O que se faz, o físico influencia o espiritual. Para você crescer espiritualmente, você se esforçar no físico, viver a pureza, a santidade, se esforçar, orando, jejuando, se consagrando, que é a plena consagração, a consagração. E o lugar santíssimo é o nosso espírito, onde Deus fica, glória a Deus, escondido. Fica lá, até que o véu se rasgue. Glória a Deus. Não vou aprofundar muito isso aqui, para não fugir muito da mensagem. Um dia eu vou poder falar disso, desmistificar isso. Até que o véu do templo se rasgue, como aconteceu. E o véu só vai se rasgar quando se fizer um grande sacrifício, quando o sacrifício for cada vez maior, de forma intensificada, no átrio exterior. E assim o véu, a partir do lado que é dentro, divide o lugar santíssimo e o lugar santo. O lugar santo é o segundo tabernáculo. O lugar santíssimo é o terceiro tabernáculo, a terceira parte do homem, que é a alma, que é o espírito. Quando se rasgar o véu, então, ambos os lugares se tornam só um. O lugar santíssimo e o lugar santo se tornam só um, porque a arca vai aparecer, que significa a presença de Deus vai aparecer até na alma, e a alma vai ficar inundada, vai ficar encharcada da presença de Deus. E assim o homem, glória a Deus, já não vive mais ele, mas Cristo vive ele. As pessoas estavam a cantar, mas estou crucificado com Cristo, agora vivo não, mas estão a cantar, mas nem estão crucificados. Para não falar, nem tiveram encontro com Deus, nem conhecem esse Deus que eles estão a testificar.
nós estamos a cantar, pegar aquele que estão a cantar, letra bonita, uma boa letra, aquela, essa grande escritura, boa melodia, você uma boa melodia naquela letra e um bom ritmo de um gênero musical conhecido a nível mundial. Está lá a cantar. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Será que Cristo mesmo vive em ti? Por isso até quando levo as pessoas a cantarem essas canções, como essa na igreja, as pessoas nunca entenderam. Muitos nunca entenderam porque eu levo as pessoas a cantar nesse sentido. Não faz sentido eu cantar uma canção que ainda não se reflete em mim. Eu tenho que cantar aquilo que já se reflete em mim, que eu estou a sentir. Porque cantar é também expressar aquilo que está dentro de ti. É orar também ao mesmo tempo, é profetizar, é por isso que é louvar a Deus, é adorar a Deus, enfim, isso tudo. Então, se ainda não estás crucificado e Cristo não vive em ti, não faz sentido essa canção. O Senhor Deus vai olhar para ti e vai dizer: tu és um hipócrita e eu não recebo louvor desse hipócrita, esse louvor não se reflete a ti, o que está dentro de ti. Então é mais fácil, eu levo as pessoas a cantar nesse sentido. Quero estar crucificado com Cristo, que viva não mais eu, que Cristo viva em mim, aleluia, que Cristo viva em mim, aleluia, que Cristo viva em mim, aleluia, que Cristo viva em mim, aleluia. Eu levo as pessoas a cantarem nesse sentido. Porque eu pensei que muitos estão ainda crucificados. Então fica mais fácil. Fica mais fácil, porque ser crucificado é uma obra não do acaso. E não vem de dia para a noite. É resultado de uma vida intensiva de busca com Deus. Mas para quem já entrou no caminho, já conheceu a Deus, já não é mais um maldito, está no bom caminho, só deve continuar, só deve prosseguir. Glória a Deus nas alturas. E crescendo, aleluia, até chegar a ser um dia perfeito. Muito bem, temos que terminar. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Glória a Deus. O nosso Deus está vivo, Ele está conosco, está no nosso meio. Prossiga buscando ao Senhor, continue firme no caminho do Senhor, meu irmão, minha irmã. E Deus é conosco. Aleluia. E grandes coisas Deus tem para nós. Amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Glória ao Rei Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Glória. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Muito bem. Amém. Obrigado pela mensagem, pastor.